Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a, junto comigo, ter uma experiência transformadora por meio da Palavra de Deus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema da nossa meditação, eu quero convidar você a, junto comigo, a fazer uma oração. E logo em seguida, a gente se maravilhar, tanto com o tema como com o texto, que também será refletido. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra, de poder extrair lições, conhecimento e, acima de tudo, a Tua presença por meio dos textos, por meio da reflexão e da meditação. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa preparar o nosso coração para poder Te receber, para poder estar sintonizado contigo, né, em relacionamento, de forma amistosa contigo, Pai. Porque de fato nós queremos ser amigos de Ti. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Imagem de Deus. Quando você escuta esse tema, será que algum verso vem à sua cabeça? Eu quero convidar você a ler comigo o texto para a nossa reflexão. Ele se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Olha só o que diz aqui o verso. Ó. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O ponto a qual nós vamos refletir é esse ponto inicial do verso, né, onde fala que o homem ele se tornou como um de nós, né, conhecedor do bem e do mal. A primeira coisa que nós devemos indagar ou questionar é essa parte que diz que o homem passou a ser como Deus, né? Sendo que versos anteriores, falando ali exatamente do momento em que o homem estava sendo moldado, criado, ali o texto bíblico fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, como a partir do pecado o homem passou a ser como Deus? Se antes do pecado ele já era a imagem de Deus. Um outro ponto muito importante que esse verso também fala e que é base para questionamentos é a questão do homem ser conhecedor do bem e do mal e afirmar que assim, de forma semelhante, Deus também é conhecedor do bem e do mal. Como um Deus perfeito, santo, correto, ele é conhecedor do mal. Então, algumas questões são levantadas por conta desse verso sendo lido e interpretado de maneira isolada. E para a gente conseguir entender esse verso de maneira clara, para que não fique em margem de dúvida para questionamentos como esse que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa ver uma abordagem de tradução diferente, né? Porque a palavra do verbo ser, trazida no verso que foi lido, ela poderia ser traduzida num tom, num pretérito, ou seja, no passado. E uma maneira que a própria meditação trouxe aqui para nós, que podemos dizer assim, traria um tom completamente diferente, um entendimento completamente diferente, seria que o homem foi como um de nós, dando a ideia de lamentação, dando a ideia de tristeza do tipo, felizmente, o homem deixou de ser como um de nós, porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. Essa seria uma tradução, podemos dizer assim, mais correta, né? E que deixaria menos margem para dúvidas e questionamentos acerca do contexto bíblico. Um ponto interessante que o texto traçou é exatamente sobre a ideia de o homem ter a imagem de Deus refletida nele. E aí algumas pessoas, com interpretações humanas,
chegam à conclusão de que nós somos semideuses. Afinal de contas, nós somos a imagem de Deus. E por sermos a imagem de Deus, nós estamos no patamar de Deus. Será que é isso que o texto está querendo dizer? Uma luz que a Bíblia traz acerca desse assunto está relatada ali no livro de Colossenses. Inclusive, a meditação até destacou. Colossenses 1,15 diz assim, ó, ele, se referindo a Cristo, é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criação. Em outras palavras, o que a gente compreende com base nesse verso é que quando os seres humanos foram criados, eles foram criados à imagem de Jesus. E essa imagem de Jesus não é a imagem de Jesus divino, né? Mas em um Jesus, podemos dizer assim, diminuído. Às vezes a gente pensa que Jesus, ele só assumiu a identidade humana, né, a característica humana, a natureza humana, somente quando ele nasceu ali em Belém, quando ele passou pela experiência da encarnação. Porém, a gente entende, com base na meditação de hoje, que muito antes disso, ali mesmo, no processo da criação, Jesus, de maneira voluntária, ele se esvaziou da sua divindade para se tornar mais próximo, mais semelhante aos seres humanos, com um único propósito: revelar a Deus. E é dessa forma que a gente percebe o infinito amor e, de fato, a intenção de Deus querer, de fato, se relacionar comigo, com você. Então, já que essa imagem foi manchada por ocasião do pecado, pela desobediência, pela o acreditar na mentira de Satanás, de que se comesse o fruto, nós seríamos como Deus, sendo que a gente já era como Deus, no aspecto de ser do bem e conhecer de forma consciente, racional, o que é o mal, porque Deus já tinha deixado ele sob aviso sobre o mal, sobre as coisas ruins, sobre a consequência do mal. Embora o homem não tivesse experiência com a maldade e com o pecado, o homem já sabia sobre a existência do mal e do pecado. Ele só não sabia como era, mas ele sabia de maneira, podemos dizer assim, oral não, sem ser na prática, né? Ele já sabia como era. Deus já tinha mostrado, já tinha ensinado isso para eles. Felizmente, passou também a conhecer na prática, por conta do pecado. Porém, a história não termina aí. Graças a Jesus, o nosso único mediador, aquele que assumiu a nossa natureza e passou a ser o nosso representante, no lugar do primeiro homem, Adão, graças a ele, nós estamos no processo de restauração dessa imagem. E, se Deus quiser, esses momentos com Deus vão sim auxiliar nessa restauração. Então, que eu e você possamos estar firmes nesse propósito de busca intensa pela presença de Deus, para quem sabe muito em breve a gente viver novamente essa realidade de ser completamente e de forma pura a imagem de Deus. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, um momento de meditação. O tema de hoje foi a imagem de Deus. A imagem que, infelizmente, no princípio foi manchada, mas que no destino, né, nos momentos finais da história desse mundo, ela será restaurada pelo poder de Deus. Tá certo? É isso. Eu quero te ver aqui no próximo momento. Até a próxima e tchau, tchau.